Leitura do capítulo 29, seção 4. Os papéis nos sonhos. Você acredita que a verdade pode ser feita de apenas algumas ilusões? Ilusões são sonhos porque não são verdadeiras. A falta da verdade, que é igual em todas as ilusões, vem a ser a base para o milagre, que significa que você compreendeu que sonhos são sonhos e que o escapar não depende do sonho, mas só do despertar. Seria possível manter alguns sonhos e despertar de outros? A escolha não se faz entre os sonhos que se deve manter, mas apenas se você quer viver nos sonhos ou se quer despertar. O milagre não escolhe alguns sonhos para deixar intocados por sua beneficência. O milagre ele não escolhe algumas ilusões, alguns sonhos, só porque a gente acredita que elas possam ser benéficas, tais como relacionamentos especiais, bens materiais, sucesso, poder, beleza. Isso tudo são também ilusões. E não tem nada de errado ter essas ilusões, só que a gente tem que estar no estado de presença, consciente de que essas questões são ilusões e que elas passam. O interessante é sempre a gente não se apegar às ilusões. Não pode sonhar alguns sonhos e despertar de outros, pois ou você está dormindo ou está desperto. E o sonhar só acontece em um desses dois casos. Então, o sonhar é só quando a gente está dormindo, porque no estado desperto, nós já entendemos que tudo que a gente vivencia é uma ilusão, é um sonho da nossa própria mente. Os sonhos dos quais você pensa gostar te atrasam tanto quanto aqueles sonhos nos quais o medo é visto, pois cada sonho é sempre um sonho de medo, não importa a forma que pareça ter. O medo é visto dentro, fora ou em ambos os lugares, ou então o medo pode estar disfarçado em uma forma agradável, mas ele nunca está ausente do sonho, pois o medo é a matéria-prima dos sonhos, da qual todos os sonhos são feitos. A forma dos sonhos pode até mudar, mas não podem ser feitos de nenhuma outra coisa. Ele está trazendo que as formas com as quais os sonhos se apresentam na nossa vida pode mudar, pode variar, pode tomar infinitos formatos. Porém, o que alicerça todo o sonho é apenas medo. O milagre seria de fato traiçoeiro se permitisse que você continuasse amedrontado por não ter reconhecido o medo. Nesse caso, você não estaria disposto a despertar, mas o milagre sempre prepara o caminho para o despertar. Olha que lindo que ele trouxe. O milagre seria traiçoeiro se ele permitisse que o medo se mantivesse na nossa vida. E nesse caso, se isso acontecesse, nós não estaríamos dispostos a despertar. Por isso que o milagre prepara o terreno, o caminho para o despertar. E esse preparar envolve também o desfazer dos medos. Na forma mais simples, pode-se dizer que o ataque é uma resposta à função que não é cumprida, assim como você a percebe. Ele está trazendo que, de uma forma bem simples, bem rudimentar, o ataque é uma resposta à nossa função que não está sendo cumprida, ou seja, a função da salvação, a função do despertar, que a gente não quer olhar para ela, que a gente não quer abrir mão dos nossos apegos mundanos para poder olhar para essa questão. Por isso que o ataque aqui, como ele trouxe, denota a nossa missão, a nossa função que não está sendo cumprida. Ela pode estar em ti ou em alguma outra pessoa, mas onde quer que seja percebida, lá ela será atacada. A depressão ou a agressão tem que ser o tema de todos os sonhos, pois são feitos de medo. A depressão aqui trazida como medo se manifestando, tornado visível, e a agressão como medo disfarçado de ataque. Disfarçado, porque quem ataca, na verdade, está atacando para se defender de algo. Então, se ele está se defendendo, ele está com medo. Eu vou retomar essa frase. A depressão ou a agressão tem que ser o tema de todos os sonhos,
pois são feitos de medo. O leve disfarce de prazer e de alegria, no qual podem estar embrulhados os sonhos, apenas encobre ligeiramente a massa pesada de medo que é o seu núcleo. E é isso que o milagre percebe e não o invólucro no qual está preso. Quando você está com raiva, não será porque alguém falhou em cumprir a função que você atribuiu a ele? Olha só, gente. Quando a gente sente raiva, não é porque a gente projetou que o outro deveria se comportar de determinado modo e ele se comportou ou agiu de uma maneira diferente daquilo que a gente esperava. E isso não vem a ser a razão pela qual o teu ataque é justificado, e a palavra razão está entre aspas, porque a gente acha que isso realmente merece o nosso ataque, merece a nossa raiva. O outro não agiu conforme as minhas expectativas, então eu tenho que atacar o outro. Os sonhos dos quais você pensa que gosta são aqueles nos quais as funções que você atribuiu a outros foram cumpridas e onde as necessidades que estabeleceu para ti mesmo foram preenchidas. O mundo, o nosso universo pessoal, gira em torno do nosso próprio umbigo, se a gente for parar para pensar. A gente está sempre esperando que o outro, o mundo externo, as circunstâncias aconteçam de acordo com aquilo que a gente projeta. Não importa se as suas necessidades são preenchidas ou simplesmente se você as quer. É da ideia que elas existem que o medo surge. É da ideia de que temos necessidades que precisam ser atendidas que o medo surge. Ele se origina disso. Porque a gente acredita que tem muita necessidade, que tem muitas questões que precisam ser preenchidas, satisfeitas aqui nessa vida. Os sonhos não são mais ou menos queridos. Pelo fato de a gente não saber que está sonhando, nós não preferimos um sonho mais do que o outro. Até porque a gente sequer pensa que essa vida é um sonho, sequer acredita nisso. Olha só, gente. O quanto temos que acordar. E ele segue falando, ou os sonhos são desejados ou não são desejados. E cada um representa alguma função que você atribuiu ou alguma meta que um evento, um corpo ou alguma coisa deveria representar e que, por isso, você deveria conseguir para ti. Então, cada sonho projetado no mundo, ele já vai carregado de infinitas expectativas que a gente cria. Se isso tem sucesso, você pensa que gosta do sonho, se a gente consegue esse algo que a gente projetou. Mas, se falha em preencher alguma necessidade, você pensa que o sonho é triste. Olha só, gente. Mas o fato de ser bem-sucedido ou de falhar não é o seu núcleo, mas apenas a fina embalagem que encobre uma ilusão a respeito de ti mesmo. Como os teus sonhos viriam a ser felizes se você não fosse aquele que atribui o papel adequado, e a palavra adequada está entre aspas, a cada figura que o sonho contém? Como os sonhos seriam leves, alegres e seriam passíveis de realização, caso nós não estivéssemos atribuindo significados, expectativas que a gente julga serem adequados em relação à figura ou à circunstância que estamos projetando no sonho, nesse sonho que a gente chama de realidade. No seu sonho, pessoa alguma pode falhar, a não ser em relação à ideia que você faz dela, e não existe traição exceto nisso. Então, se a pessoa falha com a gente, é porque ela nos traiu, ela não seguiu as nossas expectativas mentais. Que coisa interessante, como a mente humana quer controlar tudo. O núcleo dos sonhos que o Espírito Santo dá nunca é um núcleo de medo. As embalagens podem não parecer mudar, mas o que elas significam mudou, porque estão cobrindo outra coisa. As percepções são determinadas pelo seu propósito, nisso elas parecem ser aquilo para que servem.
Então, as percepções são determinadas pelo propósito ao qual está servindo, o propósito do ego ou o propósito do Espírito Santo. E nisso elas vão aparecer exatamente de acordo com aquilo ou aquele a que estão servindo. Uma figura de sombra que você ataca venha ser um irmão que está te dando uma chance de ajudar, se essa venha ser a função do sonho. E sonhos de tristeza são assim convertidos em alegria. Quando a gente olha para uma sombra, para algo que nos incomoda, para uma circunstância desafiadora no outro, a qual a gente tenta, a princípio, atacar, mas que a gente para e pensa que possivelmente possa ter um aprendizado ali naquela situação, circunstância ou pessoa, dessa forma nós criamos uma chance de a gente mesmo ser ajudado. E nesse sentido, agindo nessa direção, esses sonhos de tristeza são assim convertidos em alegria. Então, tudo depende de onde a gente está colocando o nosso foco. Para que serve o teu irmão? Olha que pergunta interessante. Você não sabe porque a tua própria função é obscura para você. Então, a gente não sabe para que o outro serve, porque a nossa própria função está obscura para nós mesmos. Não atribua ao outro um papel que você imagina que irá te trazer felicidade. E não tente feri-lo quando ele falha em aceitar o papel que você lhe atribuiu naquilo que sonha que a tua própria vida deveria ser. Fala sério, se isso não é uma tentativa de controle da nossa mente que está distorcida, desconectada de algo muito maior. Ele pede ajuda em cada sonho que tem e você tem a ajuda para lhe dar se você vê a função do sonho assim como o Espírito Santo a percebe, pois é somente ele quem pode utilizar todos os sonhos como meios de servir a função que lhe é dada. Porque o Espírito Santo ama o sonhador e não o sonho, é que cada sonho venha a ser uma oferta de amor, pois no centro do sonho está o seu amor por ti, que ilumina com muito amor qualquer forma que o teu sonho possa tomar. Eu entendo que nessa frase ele está trazendo que no centro do nosso sonho está a própria Trindade, porque a expressão seu amor por ti está em letra maiúscula. Então, eu acho que cabe tanto a interpretação do Pai, do Filho, como do Espírito Santo. E é o nosso sonho centrado nesse amor maior que ilumina qualquer forma que o nosso sonho aqui, nessa realidade, entre aspas, do mundo da forma, possa tomar. Muito bonito. Fim da leitura do livro-texto.